Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Se você também tem uma história que gostaria de compartilhar, escreva para o e-mail que está aparecendo agora na sua tela, lembrando de incluir também uma autorização. Assim, eu posso ler aqui no canal. E pode escrever à vontade, pois o seu nome jamais será revelado. Oi, Marcele. Eu sempre quis ser comissária de bordo, mas como eu sou muito baixinha, a realidade logo bateu a porta e eu fiquei sem chão. Mas como todo mundo que me conhecia sabia que desde criança eu queria ser aeromoça, uma amiga da minha mãe me perguntou se eu já tinha pensado em ser tripulante. Mas quando eu pensava nessa palavra, eu só pensava em avião. Mas ela me disse que eu poderia ser uma tripulante de navio de cruzeiro. Eu nunca nem tinha pensado nisso, mas depois que ela falou, eu fui logo pesquisar tudo sobre esse mundo e fiquei encantada. Comecei a me preparar, melhorar o meu inglês e cumprir com todos os requisitos. Fiz a entrevista, os cursos pré-embarque e embarquei mais animada que pinto no lixo. O trabalho lá era brutal. Eu sempre trabalhei muito na minha vida, mas com certeza eu não estava acostumada a trabalhar mais de 12 horas por dia. Então, ter que fazer isso de domingo a domingo, sem ter nenhum diazinho de folga, rapidamente começou a me levar à exaustão. Para compensar o cansaço, eu comecei a me forçar a me divertir. Então, mesmo com vontade de dormir quando chegávamos a algum porto, eu desembarcava e aproveitava um pouquinho. O mesmo acontecia quando tinha festa da tripulação. Eu queria estar descansando, mas me forçava a ir para não ficar só na vida de trabalho e cama. Fiz algumas amizades e foi justamente através de uma amiga que conheci o príncipe aqui. O cara era um gentleman, seduzia só no olhar e me fazia sentir como se eu fosse a única mulher no navio, ou melhor, no mundo. O romance engatou e depois de um pouco mais de 2 meses, ele me pediu em casamento. E claro que eu disse sim. Eu estava muito apaixonada por ele. Começamos a fazer planos para quando desembarcássemos e ele disse que seria melhor se eu fosse morar no país dele. E eu não me aguentava de tanta felicidade. Só que pouco tempo depois começaram os boatos que ele estava me traindo. Ele era tão perfeito comigo que eu tinha certeza que ele jamais iria me trair. E que aqueles boatos eram muito horríveis e maldosos. Só que não demorou muito. Em meio aos preparativos do nosso casamento, ele simplesmente terminou comigo. E agora pega a visão. Em apenas 4. Isso mesmo. 4 dias depois, ele propôs casamento para uma mulher que trabalhava na parte de entretenimento. Eu não podia acreditar que aquilo tudo estava acontecendo. Parecia um pesadelo. Primeiro, a felicidade de estar com um homem que para mim era perfeito. E depois ver que ele não me amava, não me respeitava. Tanto que em menos de uma semana depois de terminar comigo, ele ficou noivo com ela. Foi com certeza a pior parte da minha vida, porque eu estava sofrendo muito com o término e ainda tinha que conviver com eles dois super felizinhos por aí. E também ter que aguentar todas as fofocas que surgiram no navio por causa disso. Até hoje, eu nem sei como eu consegui sobreviver, mas terminei meu contrato, sacudi a poeira e mudei de empresa, porque eu não queria correr o risco de ter que reencontrá-los novamente. E por mais que tudo em mim insistisse em ficar stalkeando a vida deles na internet, depois da terapia eu consegui dar um basta e realmente seguir em frente. Ainda fiquei nessa vida de embarcada por mais 5 contratos, até que eu conheci o meu marido, de maneira totalmente aleatória e inesperada. Hoje eu vivo no Reino Unido e rezo a Deus que minhas filhas nunca passem por uma dor e decepção tão grande quanto a que eu vivi no passado. Primeiramente, boa noite. Eu me chamo Princesa, sou tripulante de navio de cruzeiro e trabalhei em várias companhias. Atualmente, estou em uma companhia europeia e já passei por várias companhias pequenas também. Na vida a bordo, tudo que vivemos é muito intenso, porque vivemos confinados. Eu vou contar da história que tive com um hondurenho. Foi logo no meu primeiro contrato. Eu não tinha experiência de nada e fazia questão de dias do meu embarque quando eu o conheci.
Eu estava passando na minha estação quando ele estava de stand-by, vendendo o catálogo de um restaurante, porque ele é garçom. E aí ele veio com uma lábia, com aquele sotaque espanhol. Ele se chama Tararã. Ele me pediu meu contato e eu sou muito direta e perguntei logo o que ele queria comigo. E ele respondeu: Eu tô aqui há um mês e gostaria de uma companhia para ficar junto o contrato todo. Então começamos a ficar. E como ele era muito solícito, atencioso e cuidava de mim, eu me apaixonei. Mas não demorou muito, um colega disse que ele também estava ficando com outra moça. E é claro que eu fiquei chateada quando soube disso. Porque eu não queria ficar em um triângulo amoroso e competir com uma garota de 20. Caí fora dessa situação e ele corria atrás de mim insistentemente, dizendo que era mentira, que só ficava comigo. E tinha vezes que eu ficava pensando, eu achava que estava só com um casinho e que eu que estava curtindo, na verdade era ele que estava curtindo com a minha cara. Eu tinha me apegado a ele, eu não conseguia sair daquela situação. Quando estávamos juntos, parecia que a gente estava namorando. Só que eu percebia que ele ficava sem graça quando eu beijava ele na frente de outras pessoas. Na minha cabeça, como ele se preocupava comigo e cuidava de mim, eu achava que nós estávamos namorando. Claro que eu estou resumindo essa história, mas eu tenho que dizer que ele sempre dava desculpas para não sair comigo. E nos lugares públicos, como bares da tripulação, por exemplo, ele agia como se fôssemos só amizade. Teve uma noite que pedi para dormir na cabine dele, porque a minha colega de quarto precisava usar a cabine com o namorado. Ficamos juntos, foi ótimo, tomamos banho, e ele já deitado na cama e eu me secando. E quando eu estava pronta para me deitar, na verdade, quando eu estava me deitando, ele colocou a mão nas minhas costas, tipo que me empurrando e dizendo: Vai para sua cabine. eu me senti tão mal, eu estava tão nervosa que eu não conseguia me levantar da cama. As minhas pernas ficaram paralisadas. Nós já estávamos juntos há 3 meses, mas ali eu vi que eu não era nada para ele. Quando finalmente consegui me levantar e sair da cabine dele, eu saí dali sem olhar para trás e fui seguir a minha vida. Só que passou uns 10 dias mais ou menos e ele veio me procurar. E eu não queria nem a amizade dele. Eu até cheguei a conhecer um outro Tico, dessa vez do Equador, mas não deu certo. Não por mim, mas porque eu também descobri que ele já tinha outra moça. Então, imediatamente, nós paramos de ficar. Só que mesmo com orgulho ferido, eu tinha que admitir para mim mesma que eu ainda estava apaixonada pelo hondurenho. Tentamos voltar, mas eu caí na real que eu não merecia voltar com uma pessoa que nunca quis nada sério comigo. Que ele mentiu pra mim, ele me magoou. Eu aprendi a ter amor próprio, a me valorizar. E eu já sou adulta e sei que ficar não é sinônimo de compromisso. E a essa altura da minha vida, eu já não acredito mais em promessas. A vida a bordo, como eu disse, é muito intensa. E você nunca sabe se a pessoa está falando a verdade. A maioria fala que é solteiro e é casado, e fica com várias ao mesmo tempo. E não quer ser visto com ninguém, porque assim não se queima. Eu aprendi de modo cruel, e hoje eu sei que foi ingenuidade da minha parte, achando que o homem estrangeiro dava para ter um compromisso sério. Depois dele, eu só ficava observando outros com a mesma conversinha e eu já sacava e não acreditava. Eu não perco a minha noite de sono, a minha noite de descanso por ninguém. Eu sei que ele fez o que fez porque eu deixei. Só que hoje em dia eu não deixo mais. Ele veio várias vezes querendo voltar, até amizade comigo. E eu disse que vindo dele, nem amizade presta. O bom é que eu não estava mais apaixonada por ele. E disse isso naturalmente. Nada melhor que o tempo. Eu sempre assisto os seus vídeos e, como você diz, tem pessoas boas e ruins em todo lugar. Só que as pessoas aqui ficam dizendo para mim, onde você trabalha é fácil para se casar com um gringo. Ah, iludidas. Na prática não é assim. Isso aí acontece direto com outras pessoas lá. Ninguém quer nada com ninguém. São só momentos. Eu demorei para escrever porque não é conto de fadas, é a realidade.
Eu tenho fé que Deus vai me abençoar de conhecer uma pessoa incrível, mas com a minha profissão no momento, um pouco em terra e um pouco no mar, tá complicado. Mas eu tenho fé. Obrigada por contar a minha história resumidamente. Um grande abraço e beijos. Minha história é triste e feliz ao mesmo tempo. Eu comecei a trabalhar embarcada com 22 anos e nessa época eu já era casada e tinha 2 filhos, uma menina e um menino. Hoje em dia eu tenho mais 2 meninos. Meu marido e eu decidimos que trabalharíamos embarcados para poder dar uma vida melhor para os nossos filhos. Só que eu consegui ser aprovada e contratada rapidinho, mas o meu marido teve que repetir todo o processo, pois não foi aprovado. Sentamos, conversamos e ficou decidido que eu iria na frente e ele iria assim que tudo ficasse pronto para ele. Até hoje eu lembro de quando nos despedimos no porto, porque eu embarquei na minha própria cidade. Apertei muito meu marido e meus filhos e embarquei. Eu não tinha noção de como era a vida embarcada e levei um choque de realidade, porque uma parte de mim imaginava cruzeiros como um lugar de lazer. E é sim, mas para os hóspedes. Mas já para quem trabalha lá é horrível. Não recomendo para ninguém. É trabalho escravo mesmo. Mas eu estava focada em dar um futuro melhor para os meus filhos e todos os dias eu pensava que logo logo meu marido ia embarcar e ficaríamos juntos de novo. Só que depois de 5 meses embarcada, meu marido falou que tinha mudado de ideia e não queria mais embarcar. Eu fiquei arrasada. Perguntei o motivo e ele desconversou e só disse que essa vida de embarcado não era para ele. Eu até pensei que fosse por causa das crianças, mas depois eu descobri que durante todo o tempo que eu estava embarcada, os nossos filhos estavam com a mãe dele. E todas essas informações foram ficando cada vez mais confusas. Depois disso, toda vez que eu ligava, ele estava cada vez mais distante de mim. E quando eu desembarquei, fiquei sabendo que durante muito do tempo em que eu passei no mar, ele estava se relacionando com uma outra mulher. Aquilo acabou comigo, porque eu sofri muito praticamente todos os dias no navio focando no bem-estar da nossa família. Joguei tudo isso na cara dele e disse que queria o divórcio, mas ele firmou dizendo que não me daria o divórcio e que tinha sido só um caso, porque ele estava sentindo a minha falta e eu estava há muito tempo embarcada e que aquela mulher não era nada para ele e que aquilo ali nunca mais se repetiria. Como os meus pais são divorciados, eu não queria que os meus filhos sofressem com o divórcio. Então, aceitei dar uma chance ao nosso casamento. Passei 3 meses de férias no Brasil e chegou a hora de embarcar de novo. Dessa vez eu estava com medo de embarcar, porque eu já tinha perdido completamente a confiança no meu marido. No navio, eu me sentia mais triste a cada dia, até que uma vez eu fui olhar o meu Orkut e tinha uma mensagem de uma mulher dizendo que estava com ele e que eu era muito cega de não enxergar que o casamento já tinha acabado. Eu fiquei tão nervosa e abalada nesse dia que precisei ir para a enfermaria e peguei o dia, mesmo sabendo que haveria desconto no meu salário. Mas eu não estava em condição nenhuma de trabalhar ou de fazer qualquer coisa naquele dia. Chorei o dia e a noite inteira. No dia seguinte, minha cara estava inchadona e todo mundo perguntando por quê. Eu não dizia nada, só que quando você trabalha em navio de cruzeiro, parece que você está no Big Brother, porque todo mundo fica prestando atenção em você o tempo todo. É uma fofocada sem fim. Eu não disse nada para ninguém, mas logo os fofoqueiros de plantão notaram que eu tinha tirado a minha aliança. Fiz algumas amizades no navio, mas eu não tinha coragem de contar isso para ninguém. Então continuei trabalhando e sofrendo calada e me culpando, porque na minha cabeça eu ficava remoendo as minhas conversas com o meu marido e no fundo me arrependia em ter embarcado sem ele. Eu sou uma pessoa muito tímida, mas além da timidez, nessa época também tinha o sofrimento. Eu passava por tudo calada, sem dizer nada para ninguém. Nos navios tem muitas festas e eu nunca ia a nenhuma. E quando eu descia nos portos, eu quase sempre ia passear sozinha. Pensei até mesmo em pedir demissão e voltar para o Brasil, mas eu tinha que ser forte para levar o sustento para minha família. Em uma dessas saídas no porto, um homem puxou assunto comigo e eu nem sabia que ele era tripulante também. Mas eu nem me interessei, porque eu ainda estava muito magoada. E esse homem era tão bonito e educado que eu achava que ele era totalmente fora da minha realidade.
Então conversei livremente com ele, porque nunca pensei que um homem daqueles se interessaria por mim. Aos poucos fomos nos aproximando e o amor nasceu. Foi totalmente inesperado, uma surpresa tanto para ele quanto para mim. Fizemos planos concretos e combinamos de ir morar no Canadá, o país dele. Quando eu desembarquei, lá estava meu marido de novo com aquela mesma historinha, que o problema era a distância, mas que eu era a mulher da vida dele e que não podia acabar com a vida dele só por causa de um erro tão pequeno. Só que dessa vez, sem eu precisar abrir a boca, ele percebeu que eu estava diferente. Eu só ouvi as desculpinhas esfarrapadas dele e na mesma semana, com a ajuda de alguns parentes, consegui dar entrada no pedido do divórcio. Para encurtar a história, o negócio ficou feio, porque ele queria tomar meus filhos de mim, alegando que eu tinha abandonado as crianças, quando na verdade nós dois tínhamos combinado de embarcar juntos, mas ele terminou não embarcando. No meio dessa confusão, foi primordial ter o apoio do tararã, porque sem ele, eu acho que não teria aguentado todas as chantagens, criancices e atitudes ridículas do meu ex. Depois do divórcio finalizado, o canadense foi para o Brasil e casamos lá. Implorei para o meu ex-marido para poder levar as crianças comigo para o Canadá, mas ele não deu autorização. Não porque ele é um paizão, mas porque ele estava com ódio de me ver feliz ao lado de outro homem. Passei muitos anos indo e vindo, porque eu queria estar próxima dos meus filhos e queria que os irmãos todos tivessem contato, pois eu tive mais 2 filhos com meu novo marido. Mas os filhos do meu primeiro casamento e o fato deles terem convivido com o pai falando mal de mim o tempo todo mexeu com a cabecinha deles. Ele virou as crianças contra mim. E até hoje, os meus filhos me culpam pelo fim do casamento com o pai deles e por ele ter sofrido tanto ao ponto de tentar tirar a própria vida depois que eu pedi o divórcio. Hoje em dia ele já está bem e casou de novo, teve outros filhos e aí liberou meus filhos para morarem comigo aqui no Canadá. Ainda estou trabalhando em conseguir restabelecer um relacionamento com os meus filhos, mas até agora está muito difícil e complicado. Mas eu vejo melhoras a cada dia. Eu acho e espero que no final tudo vai ficar bem.